nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera, eu queria que no seu lugar você desse um forte aplauso para a gente receber Bispo Rocha com a palavra nessa noite. Aplauda Jesus, aplauda a vida dele. Aleluia. Glória. Boa noite, comunidade da fé. Paz de Cristo nessa noite sobre tua vida, tua casa e a sua família. Amém. Abra tua Bíblia aí comigo no Evangelho de João, João capítulo 20. Enquanto você abre, eu quero aqui, ou liga, né? Dá para ligar a Bíblia também, né? Abre a Bíblia, liga a Bíblia, João 20. Eu quero expressar minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui, poder retornar a essa casa e poder celebrar Jesus ao vosso lado. Pastor Mirko e toda a sua família, que tem feito um trabalho espetacular aqui em Americana. Pastor Felipe, obrigado por tudo. Esse tempo de mesa já aqui antes da reunião, tão edificador e tão abençoador. Deus é contigo. Eu confesso para os irmãos que, além de estar aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês, eu estou aqui para poder ser também revestido, fortalecido e alimentado com aquilo que o nosso Deus está fazendo nessa casa e nesse lugar. E nós estamos num processo de mudança, transição para um espaço novo lá em Lisboa. E logo que eu vinha para cá, o meu coração já estava a falar com Deus assim: Jesus, eu quero ver tudo de bom e de bonito que eles estão a fazer lá em Americana, que eu vou levar para Portugal. Saiba que vocês estão também a influenciar as nações, amém? Toquem alguém e diga assim: olha, nós estamos a influenciar as nações. Glória a Deus. João capítulo de número 20, verso de número 19. Verso de número 19. João capítulo 20 e o verso de número 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Marque isso aí, grifa com a caneta, grifa aí no telefone, memoriza. Portas trancadas pelos discípulos. Diga comigo, por favor, diga assim: portas trancadas pelos discípulos. Você sabe que uma das coisas que eu escuto muito no ministério, é quando as pessoas dizem assim: pastor, ora por mim. Eu falei: amém, vou orar. Aí eles completam: o inimigo fechou as portas da minha vida. Eu estou numa luta que o adversário fechou algumas portas. E aí nós, como igreja, lutamos e combatemos os poderes espirituais que fecham portas, os espíritos imundos que fecham as portas. E sabe que tem pessoa que tem até o nome daquele que tranca as portas. Fala o nome, fala: aquele que trancou a porta, os 7 cadeados, as 7 correntes. E aí quando eu estava a ler esse texto, algo me chamou a atenção. Porque aqui está a falar de uma porta que está trancada, mas não foi demônio que trancou. Aqui está a falar de uma porta que está trancada, e não foi nenhum poder espiritual que trancou. Aqui está a falar de uma porta que está trancada, e quem trancou essa porta foram os próprios discípulos. E aí eu fiquei a pensar: quantas pessoas estão a fechar e a trancar algumas portas da sua vida? Com carinho pergunte para o seu vizinho: qual a porta da sua vida que você fechou? Aí você sofreu uma decepção muito grande e falou assim: eu vou me fechar para todo tipo de relacionamento. Não quero mais me relacionar com ninguém, não quero ter amizade. E talvez você até falou assim: ó, não quero nem mais congregar em igreja, mas Jesus te trouxe aqui hoje.
Talvez você teve lá um prejuízo, falou assim: não vou mais empreender, não vou mais trabalhar. Um problema no ministério, aí você fala assim: vou fechar a porta do ministério, não vou mais me envolver com as coisas de Deus, quero servir a Deus, mas quietinho no meu canto. Muitas são as portas que as pessoas estão a fechar. Muitas são as portas que as pessoas estão fechando da sua própria vida. E aí fica uma pergunta, pastor Felipe: por que alguém fecharia as portas da própria vida? Por que alguém fecharia as portas da sua própria história? Por que alguém se fecharia e se trancaria? Por que alguém ficaria fechado na sua própria vida? Fechado na sua própria realidade. Por que alguém faria isso? Vamos ler o texto que a própria Bíblia responde. Olha o verso 19. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo. Eu vou falar com e você repete o medo. Com medo. Toque em alguém e diga assim: o problema é o medo. Por que os discípulos se fecharam? Eles estavam com medo. Por que uma pessoa se fecha? Por que uma pessoa se tranca? Medo de sofrer de novo, medo da decepção, medo do prejuízo, medo da traição, medo da lágrima, medo de não ser entendido, entendida, compreendido, compreendida. Então o medo faz com que alguém se feche, faz com que alguém se tranque, faz com que alguém fique fechado e bloqueado. Aí a pergunta dessa noite é: você está com medo do quê? Qual é o medo que está a dar ordem na sua vida? Qual é o medo que está a dar ordem, está a falar, a bradar, a gritar na sua mente e no seu coração? Os discípulos estavam com medo dos judeus. Medo dos judeus fazerem com eles o que eles haviam feito com Jesus. Esse era o medo dos discípulos. Se os judeus fizeram tudo aquilo com Jesus, imagina o que eles não podem fazer conosco. Então, por causa desse medo, eles vão até a casa e trancam, fecham a porta da casa. E aí você pega e diz assim: eu nunca mais vou sofrer decepção com amizade. E aí você se fecha e não quer mais ser amigo de ninguém. Eu não quero mais ter problema, chateação nenhuma. Aí você se fecha até para o grande plano e o grande projeto que Deus tem na sua vida. Pessoas que estão fechadas, trancadas, e essa reunião está sendo transmitida pela internet. Tem até alguém aí do outro lado que está nos acompanhar, e você está literalmente fechado dentro de casa, literalmente fechado dentro de um quarto, literalmente fechado dentro de 4 paredes. Mas o que me chama a atenção, e o que eu acho maravilhoso nesse texto, segue na leitura. Vamos ler o verso 19? Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos trancados dentro de uma casa, amedrontados, assustados, mas o texto diz assim: veio Jesus. Veio Jesus. E o texto diz assim, que ele veio e ele se colocou, onde? Bem no meio da casa. Eu tenho uma boa notícia para alguém aqui. Você pode ter se fechado, trancado alguma área da tua casa, da tua vida e da tua história, mas o Jesus que entrou no meio da casa dos discípulos, nesse momento ele está a dizer: estou eu bem no meio. Estou bem no meio da comunidade da fé, estou bem no meio da tua casa, estou bem no meio da tua família, estou bem no meio dos teus sonhos, dos teus planos e dos teus projetos. E se eu fosse você, eu levantava a mão e dava o melhor glória a Deus da noite. Porque você tentou correr, tentou se esconder, tentou se fechar, mas Jesus está a dizer: eu estou bem no meio. Agora tenta você imaginar a cena. Como que uma pessoa com medo fica? Os discípulos estavam com medo dos judeus. Você acha que tinha barulho dentro daquela casa? Eles estavam em silêncio. Sabe uma pessoa com medo que
você não ouve nem a respiração da pessoa. Eles estavam em silêncio. Pessoas com medo ficam tensas, o corpo fica tenso. Talvez tinha discípulo que estava lá no cantinho da casa, todo encolhido, todo tenso. Mas o texto diz que de repente, no meio daquele ambiente que estava pesado, tenso, fechado, daquele ambiente que estava carregado de incertezas, Jesus se coloca bem no meio. E essa história de se colocar no meio é algo muito forte. Olha que diz o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Olha o verso de número 5. Salmo 46 e o verso de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Deus está no meio dela. Agora, o que acontece quando Deus está bem no meio? O que acontece quando Deus está bem no meio de uma casa, no meio de uma empresa, no meio de uma família, no meio de um casamento, bem no meio de uma igreja, no meio de uma cidade? Olha lá, Deus está no meio dela. Jamais, nunca, em hipótese alguma, jamais será abalada. Eu tenho uma palavra de Deus para você, comunidade da fé. O Jesus que está no meio está a dizer: eu estou contigo, jamais será abalado. Toca em duas pessoas e diga assim: não será abalado. Você não será abalada. Quando Deus está no meio, quando Jesus está no meio, nós temos a certeza que vamos permanecer de pé. Guarde isso no seu coração. A última palavra não é do doutor nem da doutora. A última palavra não é do vizinho nem da vizinha. E a última palavra também não sai lá da cadeira do presidente da república, não. A última palavra vem do alto, e Ele está a dizer: não seremos abalados. O que acontece quando Ele está bem no meio? Jamais, nunca será abalado. E aí, olha o que Ele diz no verso de número 5: Deus a ajudará. Então o que acontece quando Jesus está bem no meio? Quando Ele está no meio, quando Ele está bem no meio, tem ajuda do alto, tem ajuda do céu. E eu vim de Lisboa aqui para falar muitas coisas de Deus para ti, mas se você não lembrar de nada, guarde pelo menos isso: nesse momento que estamos a enfrentar, está chegando a ajuda do alto. Nesse momento que estamos a viver, está chegando a ajuda do Pai. Toque em alguém e diga aí: tem ajuda do alto. Deus a ajudará. Então, quando Jesus chega no meio daquela casa, volte para João 20, o que Ele está a fazer? Ele está a trazer essa mensagem para os discípulos. Ele está a dizer assim: ó, eu estou bem aqui no meio e essa casa não será abalada. Então, você que está a orar pelo casamento da tua nora, do teu genro, do teu filho, da tua filha, escute isso, que essa é uma palavra revelada de Deus para ti. O Pai manda eu te dizer: Ele está a ouvir o seu clamor e a tua oração, e aquela casa não será destruída, não será abalada. Quando Jesus está no meio, não tem abalo e tem ajuda. E Ele estava a dizer para aqueles discípulos: eu entrei aqui no meio dessa história para trazer a ajuda que vocês precisam. Então hoje, nessa quinta-feira, ceia, aqui na comunidade da fé, nós vamos ter um encontro com a ajuda do alto. E como que Jesus ajuda aqueles homens, aqueles discípulos? Está aí no texto, vamos ler o texto de João 20. Como que Jesus ajuda eles?
Como que Jesus ajuda aqueles homens? Olha o verso de número 19, João 20, 19. Jesus se coloca bem no meio, olha para eles, estende a mão e diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. E eu tenho outra notícia boa para te dar. O Jesus que estava no meio daquela casa, está bem no meio dessa casa. E o Jesus que falou com aqueles discípulos, hoje fala conosco. Ele está dizendo assim: que haja paz na tua vida, que haja paz na tua casa, que haja paz na tua família, que haja paz nessa cidade, que haja paz nessa nação. Paz seja convosco. Paz. Paz. Se você puder pegar na mão de 2, 3 pessoas, você vai ser um profeta. Diga para ele e para ela assim: que haja paz na tua casa, que haja paz na tua vida, que haja paz na tua família. Sabe por que vai ter paz? Porque o príncipe da paz. Sabe por que vai ter paz? Porque o Deus da paz, Ele está ao nosso lado. Então Jesus entra naquela casa e a primeira coisa que Ele faz é trazer paz. Por que Ele quer trazer paz? Ele vai começar agora a mudar o clima, a mudar o ambiente daquele lugar. Porque onde a paz de Deus entra, onde a paz de Deus chega, o clima muda, o ambiente muda. Você percebeu como o clima, o ambiente aqui desse espaço, desse lugar, dessa igreja é diferente? Você acha que o ambiente aqui é gostoso, é diferente só por causa da beleza das luzes, ou por causa da arquitetura? Tudo isso é bom, é ótimo, mas a diferença nesse lugar é a paz de Deus que habita aqui. É a paz do Senhor, a graça do Pai que habita nessa casa. Então Jesus entra naquele ambiente atribulado, confuso, cheio de medo, e se coloca bem no meio, olha para eles e diz assim: de agora em diante o que vai reinar nessa casa é a minha paz. Enquanto você está hoje aqui, tem um comando do céu sendo liberado na direção da tua casa. Enquanto você está hoje aqui, tem um comando do céu sendo liberado e dirigido na direção da tua família. Enquanto você está hoje aqui, você fechou aquela porta daquele escritório, daquela empresa, daquele lugar e veio para cá e deixou um clima confuso, uma situação confusa para resolver amanhã, na semana que vem. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele está a dizer: quando você voltar amanhã ou na próxima semana, a minha paz já vai ter trabalhado naquele ambiente, naquele lugar. Descansa, a paz de Deus já está a entrar onde você não pode entrar. A paz de Deus está agora a trabalhar onde eu e você não podemos mais fazer nada. Bispo, eu cheguei no meu limite, não posso fazer mais nada. A paz de Deus já está a entrar naquele ambiente, naquela casa, naquele coração. Naquele coração. Então você que nos acompanha em casa pela internet, mais do que a minha voz, mais do que o louvor, mais do que a imagem, a transmissão que chega na sua casa, a paz de Deus está a inundar esse ambiente aí agora. E onde a paz de Deus chega, sabe o que acontece? A vontade de morrer vai embora. Onde a paz de Deus chega, sabe o que acontece? As ameaças, as gritarias, os abusos emocionais, as acusações, os vícios, eles começam a bater em retirada. Jesus entra naquela casa, se coloca no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Olha o verso de número 20. E quando ele começa a falar sobre paz, olha o que Jesus faz. Dizendo isso, paz seja convosco, mostrou as mãos e o lado. Porque Jesus fala e vai assim, ó, estendendo a mão e mostrando para eles: paz seja convosco, paz seja convosco. Aí ele levanta a túnica, ó, tá vendo aqui? Paz seja convosco. O que significa isso?
Por que que ele quer falar de paz, e ele também quer mostrar as mãos furadas, e quer mostrar também o sinal da lança no seu lado? Por que que ele quer mostrar isso? Por que que ele faz questão de mostrar isso? Porque quando Jesus está a mostrar as mãos e mostrar o lado, ele está trazendo uma mensagem poderosa para aqueles discípulos. Ele está dizendo assim: eu fui ferido, fui machucado, minha mão foi furada, meu lado foi furado, mas eu estou aqui para falar para vocês que o Pai curou, cicatrizou, fechou toda a ferida, e eu estou de pé aqui cheio de vida. A paz que Jesus estava a trazer, que ele trazia, era uma paz que estava associada à cura que o Senhor estava a trazer para aqueles discípulos. Eu não sei quem te feriu, a palavra que te feriu, a situação que te feriu, a mensagem que você leu e que te feriu, o acontecimento que te feriu. Pode ter sido na infância, juventude, adolescência, no casamento, início, ou por muito tempo, pouco tempo. Eu não sei o que te feriu, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando você pegou o pão e pegou o cálice, Jesus já estava dizendo: o meu corpo e o meu sangue tem poder para te curar. E a palavra que está a ser pregada, o Pai está a dizer: eu estou a te curar. Então, essa ceia é uma ceia de cura emocional, é uma ceia de cura espiritual. E eu vou mais além, porque o Deus que cura a alma, o Deus que cura o espírito, é o mesmo Deus que tem poder para curar e restaurar o teu corpo de toda e qualquer enfermidade. Quando Jesus mostra as mãos, quando ele mostra o lado, ele está a falar para os discípulos: eu fui ferido, eu fui traspassado, mas eu estou aqui, ó, a ferida está fechada, está cicatrizada. Sabe como que você vai ser conhecido? Sabe como que você será conhecida? Você será conhecido e conhecida não pelo sangue da ferida que você deixou por muito tempo por onde você andou, mas você vai ser conhecida pelo testemunho do milagre, da cicatrização, da cura de Deus na tua vida e na tua história. Algumas pessoas olham para ti e apontam o dedo, dizendo sempre assim: lá vem ela, amargurada, lá vem ele, o revoltado, lá vem ela, azeda. E cuidado, lá vai chegando lá o pessimista. A família já comenta: lá vai ele lá, já está chegando o problemático. Lá vem ela, dor de cabeça. Mas sabe como que você vai ser conhecida depois dessa reunião, dessa ceia, depois desse momento de Deus para a tua vida? Lá vem ele, que enfrentou as dores e agora está de pé curado e restaurado. Lá vem ela, que enfrentou dias difíceis, mas agora está de pé, restaurada, curada, e tem um grande testemunho para contar. Toque em alguém e diga assim: olha, você vai ter um grande testemunho para contar. Eu vou falar e você vai dar um glória e vai bater palma. Você, mais do que falar um grande testemunho, você será o grande testemunho de Deus nessa cidade. O grande testemunho vai ser você. Então Jesus está a mostrar para eles, e mostrar o quê? Ó, qualquer situação pode ser cicatrizada e curada na presença do Pai. O que Jesus está a mostrar para os discípulos? Qualquer machucado, por mais profundo que seja, por mais dolorido que seja, ele pode ser cicatrizado, curado, fechado pelo poder de Deus que habita em nós no Espírito do Senhor. Nós cantamos aqui: pelo Espírito de Deus vou das cinzas ressurgir. Pelo Espírito de Deus, do túmulo você vai se levantar. Pelo Espírito de Deus, da amargura, do azedo e do medo você vai se levantar.
Agora Jesus mostra para eles as mãos, mostra para eles o lado. E quando ele faz isso, olha o que acontece, verso de número 20. Você lembra como que estava a casa? A casa estava cheia de medo. Vamos lá, a casa estava cheia de... O ambiente pesado, carregado, cheio de medo, um ambiente difícil. Agora que Jesus entrou, levou a paz, mostrou a mão, mostrou o lado. Olha o verso de número 20. Depois de mostrar o lado, o texto diz assim: alegraram-se. Alegraram-se. O que isso significa? A casa que era cheia de medo, agora é uma casa cheia de alegria. A casa que era dominada por um clima, um ambiente de medo, tensão, pesada, agora é um clima leve, de paz e de alegria. Você sabe aí para que lado é a tua casa? Você sabe? Estenda a mão aí na direção da tua casa. Se você não sabe, estende a mão aqui para frente. Agora que você estendeu a mão na direção da tua casa, eu vou pedir para você orar por ela. E você vai orar e vai falar assim: Jesus, muda o clima, o ambiente da minha casa. Muda o clima e o ambiente. O que tem que ir embora lá da tua casa? O que tem que ir embora? Naquela casa, quem teve que ir embora é o medo. O que tem que ir embora? Fala assim: vai embora em nome de Jesus. Isso, e aí agora você fala assim: de hoje em diante na minha casa vai ter paz. De hoje em diante na minha casa haverá alegria. De hoje em diante a minha casa será um clima, um ambiente diferente. 1 minuto para você orar. 1 minuto. Isso. 1 minuto. 1 minuto. Porque enquanto você ora, anjos do Senhor estão a visitar a sua casa. Enquanto você ora, o Espírito de Deus está a se mover naquele ambiente, naquele lugar. Enquanto você ora, obras malignas estão a ser quebradas naquele local. Enquanto você ora, maldições, opressões estão a ser desfeitas naquele lugar. Enquanto você ora, uma pessoa que estava trancada dentro do quarto, na cama, no leito da depressão, o Espírito de vida está levantando e colocando essa pessoa de pé novamente. Enquanto você ora, alguém que fez ameaças terríveis, palavras duras, essa pessoa está a ser visitada pelo Espírito do Senhor. O coração dela está a ser tomada de paz, a alegria de Deus está a inundar aquela vida. Aleluia. Enquanto você ora, o Senhor coloca uma profecia no meu coração e eu vou liberar sobre a tua vida. Esse final de ano vai ser diferente na tua casa. Esse fim de ano vai ser diferente na tua casa. Que se tiver alguém aí do teu lado, você pode pegar na mão. Pega, fala assim: esse fim de ano vai ser diferente na sua casa. Esse fim de ano será diferente. Esse fim de ano vai ser o melhor final de ano, melhor Natal, melhor virada. Vai ser diferente, porque vai ter paz, vai ter alegria do Espírito. Agora imagina o discípulo que estava encolhidinho lá no canto, tenso, cheio de medo. Agora ele está alegre. Você já viu uma pessoa alegre? A pessoa alegre levanta a cabeça. A pessoa alegre, o rosto, até o rosto muda. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Meu irmão, está mudando, o clima dentro da casa mudou. Já tem discípulo, imagina que tinha discípulo com medo, assim, encolhidinho. Agora eles já estão de pé. Já estão numa posição nova, numa posição diferente. A casa está gostosa, o clima está leve, o clima está maravilhoso. Então, verso de número 21. Jesus olha para eles de novo e diz assim: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E agora aqui tem algo maravilhoso. Por quê? Eles fecharam as portas da casa e ficaram trancados. Agora Jesus muda o ambiente da casa,
olha para eles e diz assim: eu vou entregar para vocês uma tarefa, eu vou entregar para vocês uma missão. Os olhos dos discípulos começam a brilhar, o coração começa a bater acelerado. O que será que Jesus vai pedir para nós agora? Qual será a tarefa? Qual será a missão? Qual será o pedido que Jesus vai pedir? O que Ele vai pedir para nós agora? O que Ele vai pedir para a gente? Então Jesus diz assim: o Pai me levantou do túmulo e me enviou para testemunhar que a vida venceu a morte. E eu venho aqui nessa casa para dizer, como eu fui enviado da morte para a vida, vocês hoje vão ser enviados da tristeza para a alegria, da tribulação e para a paz. Só que para ser enviado eles iam ter que fazer uma coisa. Pergunta aí, o que, bispo? Abrir a porta que eles haviam fechado. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que Jesus estava a dizer? Vocês vão ter que abrir aquela porta. Porque na vida funciona assim: não dá para fechar aquilo que Deus determinou que tem que ficar aberto. Vou falar de novo: não dá para fechar aquilo que o céu determinou que tem que ficar aberto. Você não pode fechar algo, entregar algo que Deus determinou que tem que ficar aberto. Você não pode entregar algo que o céu determinou que ainda tem que continuar dando fruto na sua vida. Abram aquela porta, porque vocês fecharam pensando que era o fim, que acabou. Mas eu estou aqui para dizer: abram a porta, tem muita coisa para fazer do lado de lá. E hoje Jesus está a falar com alguém: abra-te novamente para a vida, se abra novamente para a fé, se abra novamente para o ministério, se abra novamente para as pessoas, se abra novamente para o relacionamento, se abra novamente para viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida e para a sua história. Se abra mais uma vez, abra-te para a vida. Abre. Mas aí alguém pode dizer assim: é muito difícil conceder uma nova chance, é muito difícil dar uma nova oportunidade para quem nos feriu, nos traiu, nos machucou, nos magoou. É muito difícil. Você pode até dizer assim: bispo, você não sabe o que aconteceu comigo lá naquela igreja, você não sabe o que fizeram comigo lá no grupo do WhatsApp, você não sabe o que aconteceu lá no grupo da família. Esse ano eu estava querendo passar o Natal, era sozinho, não quero ver ninguém. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, preste atenção no que eu vou te falar. Eu sei que é difícil, é difícil, é difícil perdoar, é difícil acreditar, é difícil dar uma nova chance, porque vai contra a natureza humana, vai contra. O que a natureza humana diz? O oposto disso tudo. E Jesus sabia disso, da dificuldade dos discípulos de abrir a porta e encarar a vida do lado de lá. Jesus sabia da imensa dificuldade dos discípulos de abrir a porta e encarar o mundo novamente. Então, verso de número 22, Jesus olha para os discípulos, e eu vou parafrasear. É como se ele olhasse para eles e dissesse assim: eu sei que é difícil abrir a porta, eu sei que é difícil seguir a vida, eu sei que é difícil recomeçar, eu sei que é difícil dar uma nova oportunidade, mas vocês não vão fazer sozinhos. Recebei o Espírito Santo. Jesus olha para os discípulos e diz assim: sozinhos é impossível abrir aquela porta, sozinhos vai ser difícil encarar a vida, mas eu venho aqui dizer: vocês não vão sozinhos, recebei o Espírito Santo. Comunidade da fé, sabe por que é possível perdoar? Porque o Espírito de Deus habita em nós.
Sabe por que é possível recomeçar? Porque você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito de Deus habita em ti. Sabe por que você pode voltar a viver a fé, a vida com Jesus, o ministério? Porque o Espírito de Deus habita em ti. Jesus olha para eles e diz assim: vocês vão encarar a vida, mas vocês não vão sozinhos. Recebei o meu Espírito. E Jesus sopra sobre eles, ministra sobre eles: recebei do meu Espírito. E agora aqueles homens amedrontados, assustados, escondidos, trancafiados, estão a receber graça, poder, autoridade, vigor, ânimo e força para encarar a porta fechada, para abrir a porta da vida e dizer: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma tarefa, e eu vou encarar, porque eu não estou só, o Espírito de Deus está na minha vida. E a ousadia desses homens, que estavam assustados, amedrontados, trancados, foi tão grande, que essa casa, numa terra tão distante, a atitude daqueles homens, hoje, está nos impactar aqui no Brasil, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, por causa da atitude de homens, que decidiram viver conduzidos pelo Espírito de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça um minuto. Eu gostaria de fazer um convite especial. Você que precisa abrir alguma porta da tua vida, você que precisa abrir alguma porta que você fechou, você que precisa recomeçar em alguma área da tua vida e da tua história. Jesus me trouxe lá de Portugal para falar contigo nessa casa. Eu quero fazer um pedido especial. Enquanto o louvor se prepara para adorar a Deus com uma canção, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar por ti. Venha, minha filha, você já é a primeira, vem correndo. Jesus separou essa noite para falar contigo nessa casa. Cadê a segunda, terceira? Venha, venha, quarta, quinta, venha, isso. Que arraso, que mi, canarra, sequia, equiomi, eca, oh, vem, 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 isso. Ricalama, toquia, suyo. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha, vem recomeçar. Vem abrir as portas da sua vida que você fechou. Vem abrir as portas da sua vida que você trancou. Vem. Isso. Vem. Você que está aqui à frente, põe a mão no coração e vai orando e vai dizendo assim: Jesus, eu vou abrir essa porta. Eu preciso da tua alegria, eu preciso da tua paz, eu preciso do poder do teu Espírito. Isso. Estou pronto para receber o que meu Deus vai fazer.